Oi, 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 boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, mais uma segunda-feira, nossa live terapia de todas as semanas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vem com uma temática também muito importante, sempre é muito importante, porque meu compromisso com você aqui é de fato de trazer conteúdos que sejam importantes, relevantes, diferenciados, para te auxiliar aí no seu processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui comigo. Aproveita e já me conta aí da onde você está me acompanhando, da onde você está assistindo. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, hoje a gente vai conversar então sobre os primeiros sintomas. Como a gente faz para identificar? Será que é crise de ansiedade que eu estou tendo? Será que é ansiedade? Será que não é? Como que eu faço para perceber quando está chegando uma crise de ansiedade? É muito importante a gente fazer esse tipo de análise, porque veja, eu sempre tenho dito para vocês, sempre tenho dito para os meus alunos, tem vários alunos aqui do método APE, meus alunos aqui, e eu sempre trago isso nas mentorias, nas aulas. A gente precisa fazer um mapeamento da ansiedade. Eu preciso entender como é que funciona a ansiedade em mim, se eu quero de fato vencer a ansiedade. Se eu não entendo a ansiedade, se eu não sei como ela funciona em mim, se eu não sei identificar quando eu estou começando uma crise de ansiedade, quais são os primeiros sintomas, quais são os primeiros sinais que indicam uma crise de ansiedade, eu fico como um barquinho no mar, no meio de um temporal, sem leme, sem rumo, sem direção. Então eu preciso entender como é o funcionamento, por isso é tão importante, eu insisto tanto com os meus alunos, para que a gente faça um mapeamento da ansiedade, porque é através do mapeamento que eu vou conseguir identificar como é o funcionamento da ansiedade em mim. Porque não existe apenas uma forma de ansiedade, existem várias formas de ansiedade e ela vai se manifestar na gente de forma. Ela tem um toque fugiu aqui a palavra, um toque de ser meio que individualizada, porque a nossa ansiedade, os nossos sintomas, eles vão estar relacionados às nossas feridas emocionais. Então, veja, a pessoa que tem ansiedade, a ansiedade dela tem o perfil da ansiedade dela é, por exemplo, relacionada à doença. Essa pessoa, ela não vai ter ansiedade relacionada, por exemplo, ao que outras pessoas têm, ansiedade de sair de casa, ou de dirigir, ou de viajar. Então, a ansiedade, ela tem esse toque personalizado porque vai se relacionar com as nossas feridas emocionais. E aí eu já quero aproveitar e perguntar aí para você, o que é que te gera ansiedade? Você consegue identificar qual é o perfil da sua ansiedade? É medo de morrer? É medo de adoecer? É medo de ser assaltada? É medo de dirigir? É medo de viajar? É o quê? Qual é o perfil da sua ansiedade? Porque quando você identifica o perfil da sua ansiedade, você vai saber que a sua ansiedade ela vai nessa direção. E às vezes a gente acha que a ansiedade é tudo igual e não. A ansiedade não é tudo igual, porque ela vai estar entrelaçada à nossa história de vida, vai estar entrelaçada às nossas feridas emocionais. Por isso é tão importante a gente trabalhar a questão das feridas emocionais quando a gente quer de fato vencer a ansiedade. É possível vencer a ansiedade? Sim, é possível você se curar da ansiedade, mas para isso você precisa conhecer a sua ansiedade, porque ninguém vence o inimigo que não conhece. Então você precisa conhecer a sua ansiedade, como é que ela se manifesta em você, quais são os seus sinais, quais são os sintomas, qual é o perfil da sua ansiedade. Você tem que ter um mapeamento
para que então você seja assertiva para vencer a sua ansiedade. Então, o primeiro passo é você identificar qual é esse perfil, sobre o que tipo de situação, que tipo de assunto, qual é a direção que vai disparar a sua ansiedade. E aí eu quero te perguntar, você sabe identificar o que é que gera a sua ansiedade? Você sabe identificar qual é o perfil da sua ansiedade? É morte, é medo de dirigir, é medo de viajar, é medo de adoecer, é questão do trabalho, é uma busca por perfeição. Qual é o perfil da sua ansiedade? Você sabe identificar isso? É muito importante você identificar esse seu perfil de ansiedade. Então, esse é um ponto extremamente importante. E aí, veja, identificando, olha só, a Sonete colocou aqui, ó, é tudo junto. E esse é um erro de pensamento, Sonete, muito frequente que a ansiedade ela lança na nossa mente. A gente tem a sensação de que a gente tem tudo, que a ansiedade ela tá ligada a todas as coisas. E não é assim. A ansiedade, ela tem o direcionamento. E aquilo que gera ansiedade numa pessoa não gera ansiedade em outra pessoa. Por isso, a importância de você, da gente aprender a filtrar, a classificar qual é o direcionamento da minha ansiedade, o que é que faz disparar a minha ansiedade, o que não faz disparar a minha ansiedade. A gente tem de fato essa sensação que é tudo, mas não é tudo. A gente precisa identificar isso, porque senão a nossa mente ela cria um volume gigantesco e na realidade não é bem assim. Então veja, olha só a Bruna colocando aqui, ó, medo de errar no trabalho, conflito entre meus pais. Ela já começa a ir clareando. Então é muito importante, eu vou enfatizar isso, tá? É muito importante a gente parar para fazer uma análise. E talvez uma forma da gente começar a identificar esse perfil da ansiedade é você começar a anotar. Gente, isso traz muito, 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 muito resultado, tá? Isso traz muito resultado. Quer uma orientação? Deixa eu levantar aqui um pouco meu tripé aqui, que eu tô achando que eu tô meio baixinha aqui para vocês. Deixa eu levantar aqui. Olha só. Quem aí quer uma orientação que vai trazer um direcionamento para sua ansiedade? Quem aí tem interesse em encontrar o perfil da ansiedade, quer saber como fazer isso? Tem alguém interessado nisso? Olha só. Para você começar a identificar o seu padrão da ansiedade, para você começar a identificar o perfil daquilo que te gera ansiedade, você precisa anotar aquilo que está disparando a ansiedade. E aí eu quero te sugerir que você faça essa atividade, invista essa semana para conhecer aquilo que te gera ansiedade. Pega um caderninho ou no bloco de notas do seu celular, em algum lugar que você tenha à mão. Você vai anotar durante uma semana, hoje é segunda-feira, então você vai anotar e vai até a próxima segunda-feira, até a nossa próxima live terapia, na semana que vem. Você vai anotar todas as vezes que você sentir ansiedade, você vai anotar o que estava acontecendo e principalmente quais foram os pensamentos que eu estava tendo, que esses pensamentos me aceleraram, me deixaram em estado de ansiedade. Se você passar uma semana anotando o que estava acontecendo
E que tipo de pensamento? Gente, os pensamentos, eles são muito importantes serem identificados para que você possa reconhecer, encontrar qual é o seu perfil de ansiedade. Então, passa uma semana analisando, refletindo, anotando. Começou a sentir ansiedade? Anota, anota. O que estava acontecendo? O que eu estava pensando? E aí, ao final da semana, você então faz essa leitura de tudo que você anotou durante essa semana. Você vai identificar então quais são esses primeiros indicativos do seu perfil de ansiedade. O que me gera ansiedade? Que tipo de situação? Quais são os pensamentos que me deixam em estado de alerta? Quais são os pensamentos que começam a me dar angústia e abrem as portas para a ansiedade chegar? É muito importante fazer isso, que é um diário de pensamentos e de situações que disparam a sua ansiedade, ok? Então, veja, identificar esse padrão é um ponto de partida extremamente importante, extremamente necessário. Quando você identifica esse perfil, esses gatilhos disparadores de ansiedade, você já começa a identificar qual é o gigante que você está tendo que enfrentar. Ó, a Elisete colocou aqui o medo, o medo. Olha só, vamos entender. No centro da ansiedade existe o medo. Não existe ansiedade sem medo, tá? O detalhe é que o medo da ansiedade é um medo imaginário. Existe o medo real e o medo imaginário. O que é o medo real? O medo real é aquele medo que retrata algo que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, eu saí aqui do meu prédio, fui atravessar a avenida aqui em frente ao meu prédio e veio um carro na minha direção desgovernado. Eu olho para aquela situação e eu sinto medo. E eu vou entrar em ação para me proteger desse carro desgovernado que está vindo. Esse é um medo um medo real. É um medo de algo que está acontecendo neste momento. O medo imaginário é diferente, é aquele medo que você fica. E se eu sair na rua e se vier um carro desgovernado na minha direção, me atropelar e me matar? Então veja, esse é o medo imaginário, que é o medo da ansiedade. E é muito interessante a gente pensar sobre esse medo da ansiedade, porque os estudos mostram que esses medos imaginários, 98% das vezes, nunca acontecem. 98% das vezes que você tem esses medos imaginários, eles nunca se tornam realidade. Só que mesmo eles não se tornando realidade, o que acontece com a gente? A gente continua ou a gente fica sofrendo e sofrendo por algo que não existe e que a grande probabilidade é que nunca venha a existir. Ou seja, você fica sofrendo desnecessariamente. E isso gera um monte de tensão, um monte de gasto de energia, de forças, um monte de demandas por algo que não está acontecendo e que 98% da probabilidade é de que nunca aconteça. Então veja, olha aqui o que a Ana Paula colocou. Os pensamentos fazem com que a situação fique real. Não. Os pensamentos não fazem a situação se tornar real. Os pensamentos fazem você sentir como se isso fosse real. Mas isso não é real, porque real é o que está acontecendo. E o medo imaginário, ele não está acontecendo, embora o nosso corpo entre em estado de alerta como se tivesse acontecendo. Mas é aí que a gente entra para trabalhar. É aí que começa o nosso trabalho. Lembrando ou entendendo que a nossa mente mente para a gente.
Como que a mente mente? A mente mente dizendo que esse medo imaginário é um medo real, que esse pensamento que você está tendo, que você pensou é porque vai acontecer, e isso não é verdade. E a gente então tem que dizer pra gente, esse é um medo imaginário. Aí, ó, aqui a Ana colocou, o meu maior problema são os pensamentos. Sim, Ana, sim. Na ansiedade, a gente tem que entender que o nosso grande inimigo na ansiedade é aqui, ó, são os nossos pensamentos. É a mente adoecida que gera pensamentos distorcidos. Por que distorcidos? Porque eles são mentirosos, eles não retratam a realidade. Só que o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar se você está pensando, se você está imaginando ou se de fato está acontecendo. Gente, isso é muito importante você entender. Presta atenção. Tá grudado aqui comigo? Quem tá aqui comigo? Quem tá aqui comigo? Preciso que você entenda isso. Preciso que você entenda isso. Olha só. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar se você está imaginando, se você está pensando ou se de fato essa situação está acontecendo. Então, como ele não sabe diferenciar, o que que acontece? Ele parte do princípio de que você está pensando ou você está imaginando isso é porque de fato isso está acontecendo. E se está acontecendo, então, o que o seu corpo faz para te proteger? Porque seu corpo está funcionando bem. O que ele faz? Ele te coloca em estado de alerta. Ele faz com que o seu corpo ele entre em ação. Então você vai ter uma dilatação na sua pupila para que você consiga entender melhor o cenário. Seu coração vai bater mais forte. O seu padrão respiratório vai modificar. Vários sintomas. Por quê? Porque o seu corpo está entendendo que você de fato está em perigo e que você precisa de proteção. Só que esse é um pensamento imaginário e, além de ser um pensamento imaginário, é um pensamento mentiroso. É um pensamento mentiroso. E aí, olha só, teve alguém que comentou aqui, ó, deixa eu ver se eu acho que... Ó, a Eli falou assim: eu não consigo frear meus pensamentos. E, gente, a grande realidade é que a nossa luta contra a ansiedade, ela não é uma luta contra algo palpável, no sentido, estou com uma ferida aqui, eu preciso fazer curativo para essa ferida ser curada, ser cicatrizada. A nossa grande luta contra a ansiedade é uma luta aqui, ó, no campo dos pensamentos. São pensamentos mentirosos, pensamentos imaginários, pensamentos distorcidos que a gente entende que são verdadeiros. E essa imaginação de que esses pensamentos são verdadeiros fazem com que você entre em sofrimento e isso dispara a sua crise de ansiedade. Agora, quando a gente começa a entender que esses pensamentos, eles são mentirosos, são pensamentos distorcidos, ao a gente entender, ao a gente identificar os pensamentos mentirosos e ao a gente reprogramar esses pensamentos, a gente consegue se libertar da ansiedade. Então, é possível você se curar da ansiedade? Sim, é possível. Como? Você pode se curar da ansiedade quando você aprende a reprogramar a sua mente. O problema da ansiedade é que a sua mente está com uma programação distorcida. E perceba, o pensamento da ansiedade, me diga, verdade ou mentira? Verdade ou mentira? O pensamento da ansiedade é um pensamento negativista. Sim ou não? Vamos simplificar. Sim ou não? O pensamento da ansiedade é um pensamento negativista. Você só pensa em coisas negativas.
O pensamento da ansiedade é um pensamento derrotista. É um pensamento catastrofizado. Você olha para uma situação e tem a sensação de que é algo muito grande, algo terrível, está na iminência de acontecer. Esse é o padrão, esse é o perfil do pensamento da ansiedade. E existem vários erros de pensamento. E na próxima semana, segunda-feira que vem, a gente vai aprofundar isso e eu vou trazer para vocês os principais erros de pensamento que a mente ansiosa formula e te faz acreditar. Existem vários erros, por exemplo, catastrofização. A situação é desse tamanho, só que você tem a sensação, tem a convicção de que é algo como se fosse uma catástrofe. Ok? A generalização. Nossa, digamos, eu senti falta de ar uma vez que eu tive crise de ansiedade, então todas as vezes que eu tiver crise de ansiedade, eu sei que eu vou ter falta de ar. Ou todas as vezes que eu me sentir mais ofegante, eu tenho a sensação de que eu estou entrando numa crise de ansiedade. Então a gente generaliza. E esse é um dos principais erros de pensamento da ansiedade. Polarização, leitura mental, existem vários erros de pensamentos. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente vai aprender aqui as principais distorções de pensamento, os principais erros de pensamento, e é muito importante você identificar quais são os seus principais erros de pensamento, qual é o padrão que a sua mente ansiosa possui, para que você então saiba identificar como ela está funcionando e a gente possa entender como que a gente pode fazer para funcionar de uma outra forma. Porque entenda, a ansiedade é uma evidência de que a sua mente está, digamos assim, numa configuração errada. E a gente precisa reconfigurar a sua mente, reprogramar a sua mente, que está programada nessa polaridade negativista, pessimista, derrotista, e a gente precisa configurar ela ao contrário, uma mente feliz, uma mente saudável, uma mente otimista, uma mente motivada, uma mente grata. E isso quando a gente trabalha a mente nessa outra polaridade, isso te tira desse contexto de vulnerabilidade da ansiedade. Gente, faz sentido isso para vocês? Então entendam, não existe ansiedade sem o medo. Não existe ansiedade sem o medo, mas não é qualquer tipo de erro, porque nós temos dois tipos de erro: o medo real e o medo imaginário. Então, não existe ansiedade sem medo imaginário. E para que a gente vença a ansiedade, a gente precisa aprender a reprogramar a nossa mente. E, gente, isso dá certo. Isso dá muito certo. Isso dá muito certo. Os meus alunos do método APE, o que é o método APE? É um método que eu, doutora Wélida, desenvolvi na clínica com os meus pacientes, já testei com vários alunos e funciona. Os meus alunos que fazem, porque não adianta também você ter acesso à orientação e não praticar. Então, os meus alunos com ansiedade que fazem tudo certinho, do jeito que eu oriento, gente, é incrível. Em 3 meses, os pacientes estão se livrando, se curando da ansiedade. Não é mágica, não é fórmula mágica, não é história da carochinha, não é varinha de condão. O que está acontecendo? Estão andando pelo caminho certo, estão encontrando o método certo de reprogramar a mente e se livrarem da ansiedade. Deixam de ter crises de ansiedade.
E eu tenho aqui diversos alunos que já passaram por essa experiência. Diversos alunos, em 3 meses, deixaram de ter crises de ansiedade. Por quê? Porque começaram a entender como funciona a sua ansiedade, aprenderam o que fazer para bloquear a crise de ansiedade e não entrarem mais nesse processo de ter uma crise de ansiedade. Então, não é fórmula mágica, não é remédio milagroso, não é nada disso, é método, é caminho certo, é estratégia, método científico que já foi testado com os meus pacientes no consultório, com os meus alunos e funciona. E funciona. Então, veja, mas para que as coisas funcionem, a gente precisa passar pelo caminho correto. A gente precisa seguir os passos corretos. Os passos corretos. Então, veja, você que está aí sofrendo com ansiedade, coloque aqui quanto tempo faz que você está sofrendo com ansiedade. Quanto tempo? Porque, gente, entende que cada dia que você passa sofrendo com ansiedade é um dia que a ansiedade está roubando de você. E eu sempre tenho dito aqui para os meus alunos e tenho dito para vocês aqui: quantas vidas nós temos? Quantas vidas você tem? Percebe? A gente só tem uma vida. Uma única vida. E a ansiedade está roubando a sua vida, a sua única vida. A ansiedade está roubando a sua única vida. Olha só, tem gente falando aqui, ó, 3 anos que a ansiedade roubou de você. Mais de 2 anos. Ó, a Ana colocou aqui, ó, desde criança. Desde criança. Então, veja, a ansiedade está roubando a sua vida. Olha ali, 20 anos. A Lucélia, 7 meses. A Maristela, 10 anos. Gente, olha quanto tempo, quantos anos a ansiedade está roubando da sua única vida. E você precisa se indignar e não aceitar que a ansiedade roube mais nenhum dia, mais nenhum ano, nenhum mês, nenhum dia da sua vida. E para isso, eu sei que muitas vezes você ouve isso, você olha para isso e fala assim: doutora, isso é impossível. Isso é impossível. E eu quero dizer para você, não é impossível. Não é impossível você deixar de sofrer com ansiedade. É possível. É fácil? Não é fácil. Eu não vou mentir aqui para você. Não é fácil, mas a pergunta correta não é se é fácil ou se é difícil. A pergunta correta é possível? E a resposta é sim, é possível. É possível você se curar das suas feridas emocionais. Olha, a Cristina colocou aqui, ó, saber que a ansiedade está ligada a feridas emocionais faz toda a diferença. E sim, faz toda a diferença. Porque são as nossas feridas emocionais que estão aí orquestrando a sua ansiedade. São as feridas emocionais que estão aí comandando os sintomas do seu perfil, e são os gatilhos que disparam a sua ansiedade, estão relacionados às suas feridas emocionais. Então, se a gente não fizer um trabalho para curar essas feridas emocionais, você não vai se curar da ansiedade. Não vai. Não vai. Precisa ser feito um trabalho nas suas feridas emocionais. Por quê? Porque as feridas emocionais, elas geram sofrimento, elas geram marcas em nós e elas modificam a forma do funcionamento dos nossos pensamentos. As nossas feridas emocionais geram em nós crenças disfuncionais.
Crenças mentirosas sobre quem você é, sobre o seu potencial, se você está segura, se você está insegura, se você é capaz, se você é incapaz, se você pode, se você não pode. As nossas feridas emocionais, elas modificam os nossos pensamentos e geram uma série de crenças mentirosas sobre quem você é. E enquanto a gente não mudar essas crenças mentirosas, enquanto a gente não mudar a forma de pensar na nossa mente, enquanto a gente não curar essas feridas emocionais, a gente não se liberta dessas disfunções de pensamento, a gente não se liberta da ansiedade. Então veja, olha só, a Lucélia colocou aqui, ó. E o que fazer para sair dessa situação, doutora? Eu quero saber o caminho que me ajuda além do tratamento a ser seguido. Veja, entenda, não existe remédio químico para curar feridas emocionais. Você não chega na farmácia e diz assim: olha, me dá aí um remédio para curar minhas feridas emocionais. Já viu alguém fazer isso? Não, por quê? Porque não existe. Não existe remédio químico. Você não vai na farmácia encontrar um remédio para curar suas feridas emocionais. Doutor, então eu tô fadada a passar o resto da minha vida carregando as minhas feridas emocionais? Não. Não. E é na terapia ou numa metodologia desenvolvida com base científica que você pode se curar das suas feridas emocionais. Todas as segundas-feiras eu estou aqui trazendo orientações para vocês sobre como você pode fazer isso. E no meu método APS, se você quer um acelerador, para se livrar da sua ansiedade, você pode entrar no meu método APE. Tá com as inscrições fechadas, mas em abril eu vou abrir a nova turma do método APE para quem quer sair da ansiedade e alcançar plenitude emocional. Doutora, como que isso é possível? Reprogramando a sua mente. Reprogramar a mente tem a ver com as nossas feridas emocionais. Tem a ver com a gente identificar quais são as nossas feridas, olhar para elas, porque muitas vezes a gente fica fugindo das nossas feridas emocionais. E a ansiedade, ela é especialista nisso. A ansiedade, ela coloca você num estado de paralisação. Esse é o objetivo final da ansiedade. Ela quer paralisar a sua vida. Paralisar. Paralisar. Você já não consegue mais trabalhar. Daqui a pouco você já não consegue mais ir para a igreja, você já não consegue mais ir para o supermercado, você não consegue mais dirigir, você não consegue mais viajar, você daqui a pouco já não consegue mais sair no portão da sua casa, daqui a pouco você não consegue atender telefone, daqui a pouco você não consegue responder mensagem, daqui a pouco você não consegue sair da cama. Porque a ansiedade, ela quer paralisar a sua vida, a sua única vida. Mas você tem que entender que você foi feita para ter vida e vida em plenitude. Eu gosto muito daquele texto bíblico que diz, Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Essa é a direção da nossa vida. Esse tem que ser o propósito da nossa vida. Viver de forma plena, de forma abundante. E a ansiedade, ela está roubando isso de você. Roubando a alegria de viver de forma intensa, de viver de forma significativa, se encontrando com seu propósito de vida, vivendo a plenitude da sua vida. A ansiedade está roubando isso de você. E você precisa olhar para isso e se indignar e dizer: chega, chega de ter a minha vida roubada pela ansiedade. Chega de ter uma vida aquém do meu potencial. Chega de viver escravizada pela ansiedade. Chega de viver escrava, refém do medo. Um medo imaginário de coisas que nunca acontecem, mas que eu fico desesperada, eu fico angustiada, eu fico paralisada, eu não consigo, a minha vida não flui porque eu estou paralisada, cimentada na modalidade medo. Chega.
Até quando? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais a ansiedade vai roubar de você? Escreve aí para mim. Responde aí para você. Escreve aí. Quanto tempo mais você vai permitir que a ansiedade roube da sua vida, sua única vida? Quanto tempo mais a ansiedade vai roubar de você, sua vida? Escreve aí. Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? E meu amor, se você quer que a ansiedade deixe de roubar a sua vida, se você quer sair da ansiedade e encontrar a plenitude emocional, não apenas se livrando da ansiedade, mas recuperando os anos que a ansiedade roubou de você. Olha o que eu tô falando. Recuperar os anos que a ansiedade roubou de você. Parece um sonho? Não, não parece um sonho, isso é real. Depende de você decidir que você vai se tornar uma fazedora. Eu tenho batido nessa tecla aqui, ó, toda segunda-feira. Eu tenho batido nessa tecla todas as quintas-feiras nas mentorias com os meus alunos. A gente precisa se tornar fazedores. Plenitude emocional é para fazedor. Não adianta você saber e não fazer. Se você souber e não fizer, você não vai ter resultado algum. Porque não basta saber, você precisa fazer, você precisa entrar em ação. Você precisa se responsabilizar e entender que não depende do seu marido. Não é seu marido que vai decidir quando é que você vai se curar da ansiedade. Não é seu filho que vai decidir quando é que você vai sair da ansiedade. Não é o seu patrão, não é seus pais, não é seu amigo, não é o vizinho, não é ninguém. É você quem precisa se indignar, porque é só você que entende o que você está passando. Seu marido não entende o que é viver uma crise de ansiedade. Você entende. Seus filhos não entendem. Seus amigos não entendem. Seu patrão não entende. Seu vizinho não entende. Quem entende o que é viver viver na modalidade ansiedade, comandado por esse medo que te consome por dentro? Quem entende? Você. Você é a única pessoa que entende o quão devastador é isso. E é você que entende o quanto isso está destruindo a sua alegria de viver, o seu propósito de vida. Você que entende o quanto isso tem sido prejudicial e o quanto isso está te roubando a sua vida, a sua única vida. Então é você quem precisa se indignar com essa situação e dizer: chega, chega, eu vou me responsabilizar pela transformação da minha vida. Eu vou me responsabilizar pelo meu processo de cura. Eu vou me responsabilizar por sair dessa condição miserável de viver tendo crises de ansiedade. E eu vou ser a responsável por me levar por um processo de transformação, porque eu vou levar a minha vida para um processo de plenitude emocional. Meu amor, entenda, se você não fizer isso por você, olha aqui no meu olho, olha aqui no meu olho, entenda, se você não fizer isso por ninguém, por você, ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer isso por você. Porque ou você se indigna e você entra em ação e você transforma a sua vida, ou não adianta ninguém querer fazer isso por você. Porque ninguém pode fazer aquilo que você não decidir fazer por você. Porque é você que vai ter que pagar o preço. E olha, eu já vou dizer, a mudança de sair da polaridade e ansiedade para alcançar a polaridade da plenitude emocional, essa mudança vai doer. Já tô te avisando, essa mudança vai doer. Mas me diz uma coisa, meu amor, quanto dói não mudar?
Quanto dói continuar na ansiedade? Quanto dói continuar do jeito que você está durante esses anos todos? Quanto isso tem doído? Quanto isso tem custado para você? E é só você que entende essa dor. Então, mudar vai doer? Vai, porque vai ter que fazer uma mudança na sua vida, porque se não mudar a sua vida, você vai continuar no mesmo lugar que você está, e no lugar que você está é o lugar da ansiedade. Então, você vai ter que sair desse lugar. E é só você quem pode pagar esse preço. É só você. Doutora, não sei por onde começar. E aí eu quero então te convidar a grudar comigo aqui. Diariamente eu estou disponibilizando conteúdo gratuito aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. Gruda aqui comigo, estou entregando ouro para você todos os dias estou entregando ouro aqui para você. E se prepare que o mês que vem, em março, eu tô te avisando com um mês de antecedência. Porque fica um monte de gente, doutora, eu não sabia, tô já te avisando com um mês de antecedência. Em abril, eu vou abrir a nova turma do meu método APE, que é um acelerador de cura emocional. É um acelerador para você se curar da ansiedade, que você vai aprender a metodologia, o caminho. E os meus alunos que estão nesse acelerador de resultados, que entram em ação, que fazem o percurso que eu oriento, meus alunos estão se curando em 3 meses. Estão deixando de ter crises de ansiedade. E eu quero que você venha fazer parte da minha nova turma. Eu quero que você venha para esse movimento de cura emocional, para você deixar de estar nesse lugar de sofrimento. Então já anota aí, mês de abril é o meu mês de cura. Abril é o meu mês de cura. Abril é o meu mês de cura. E você precisa olhar para isso, respirar isso e se organizar para que você venha fazer parte da minha nova turma. Minha nova turma do método APE. E aí, veja, você vai ter o caminho orientado, passo a passo, de como você vai fazer para que você possa reprogramar a sua mente para sair da modalidade ansiedade para a modalidade cura emocional, para a modalidade plenitude emocional. Deixa eu perguntar, quem aí vai fazer parte da minha nova turma? Quem aí vai fazer parte do meu grupo, meu novo grupo de alunos do método APE? Escreve aí, quero saber, quero ver quem é que vai vir para essa nova turma e vai fazer de 2025 o ano da virada na sua vida emocional. Quem vai vir? Quem vai vir? Eu tô esperando por você. Eu tô esperando por você. Estou esperando por você. E eu quero te convidar a refletir sobre tudo isso que a gente conversou. A refletir sobre tudo isso que você ouviu aqui. Porque chega de sofrer de ansiedade. Chega de ser vítima do medo. Chega de ser refém da paralisia. Chega de ter a sua vida roubada pela ansiedade. Chega. Chega. Chega? Chega? Então, se chega, eu quero que você grude aqui comigo todas as segundas-feiras. E a gente está trabalhando aqui orientações de como você entender a ansiedade, como você tomar atitudes para começar a sair desse mar revolto que está te afundando e te afogando na ansiedade. E quero te convidar a ir se organizando, porque em abril eu venho para te buscar para minha nova turma do método APE, para que você entre no processo de aceleração da sua cura emocional
chegando à plenitude. Espero por você. Segunda-feira a gente tem um novo encontro. Na segunda-feira a gente vai conversar sobre os principais erros de pensamentos que te geram distorções mentais, sobre que vão te gerar esses medos imaginários. Então a gente vai entender os principais erros de pensamentos e a gente vai aprofundando aí. A Cristina está perguntando o que significa APE. APE é uma sigla que significa da ansiedade à plenitude emocional. É isso que significa APE. Ansiedade, da ansiedade à plenitude emocional. E é o que o curso, o método, né? Não é um curso, é um método, é uma metodologia prática que te leva a vencer a ansiedade, mas não apenas a vencer a ansiedade, a recuperar os anos que a ansiedade tem roubado de você. E é muito, muito, muito intenso, é muito, muito, muito poderoso tudo que a gente vive ali dentro, porque de fato você vai ter uma mudança na sua autoestima, na sua mentalidade, na sua saúde emocional, no seu estilo de vida. A gente vai mudar tudo. Você vai se encontrar com a sua melhor versão. Pode acreditar, pode acreditar. Gente, vamos ficando por aqui. Vou deixando aquele beijo especial no seu coração. Segunda-feira te encontro aqui novamente para a gente aprofundar sobre erros de pensamentos e eu vou estar esperando por vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Tchau, tchau.